Olá, mais um vídeo aí pro canal Coisas de Espírito, já com a câmera nova. Já tô testando ela. Eu vou fazer esse vídeo aqui, eu quero falar de uma experiência que eu tive no trabalho de desobsessão, experiência com a minha mediunidade. Eu tive num trabalho, né, onde tinha eu como médium psicofônico e mais uma irmã que era médium psicofônica e 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, uma era dirigente dos trabalhos e as outras 2 eram dialogadoras, que uma ia dialogar comigo quando eu incorporasse e a outra com outra irmã. E a dirigente do trabalho era a operadora, né, da mesa, né? Nós também chamamos de operadora. Então nós começamos o trabalho para atender um consulente, abrimos a frequência dele e a operadora desdobrou os médios, né? Desdobrou todo mundo do trabalho e pediu para nós se caminhar até a casa dele. Ele não estava presente, né, o consulente. E o foco que pediram era saúde para ele, que estava em depressão, estava muito trancado dentro de casa. E aí eu senti, né, na parte física um pouco de sonolência, que faz parte do processo para ficar mediunizado. Quando a gente começa a ficar mediunizado, né, que o mentor começa ou a mentora começa a magnetizar, no corpo físico começa a ter o processo químico do sono, né? O cérebro físico ele vai mudando então o cérebro físico vai abaixando essa vibração e chega perto do sono. Então começa as glândulas a fazer o processo químico do sono, o corpo físico todo. Então eu fiquei sonolento e logo eu senti um pouco da mediunidade. Eu senti um pouco deslocado, bem pouquinho, sabe? Que na minha opinião é o corpo astral, né? O perispírito que desloca um pouco do corpo físico. Foi bem pouquinho. Foi uma piscadela, sabe? Aquele precedeu uma dormidinha e voltou. E aí ela tava lá continuando a pulsar para desdobrar. Aconteceu tudo isso, né? Já estava acontecendo a sonolência antes. Então eu peguei e fechei com os olhos fechados, né? Que eu voltei, dei uma abrida no olho, eu fechei o olho de novo. E aí eu voltei a fechar o olho e me concentrar, né? Aí eu vi uma porta de uma casa e vi um pouco a parede. Aí eu vi que tava na casa da pessoa, já falei, tô na casa dele. O médium também falou, já tô dentro da casa dele. Aí eu fui e pensei comigo, eu vou entrar pelo telhado, né? Porque se tiver alguma coisa na porta aí, porque geralmente os espíritos que estão lá, esses espíritos que estão dominando, eles colocam na porta, na janela. E aí eu entrei pelo telhado. Quando eu entrei, eu cheguei até o quarto dele, ela falou assim, a outra médium falou, tô no quarto dele. E já tô vendo ele já. Eu olhei na cama e vi só a cama. E tava cinza, sabe? Tudo cinza, não tava colorido. Eu vi toda a cama e vi uns espíritos lá, eu vi a silhueta dos espíritos. Aí ela falou, aí ela fez a limpeza, mandou a outra médium, fez a limpeza lá, tudo. E eu ainda continuei vendo a cama sozinho e sem ele. Bom, isso pode, se a pessoa não prestar atenção, não estudar, ela começa a achar que o outro médium tá cometendo um erro. Mas só que o que estava acontecendo? Eu comecei a me perguntar, falei, por que ela tá vendo o corpo e eu não? O corpo do rapaz, né? Tá vendo ele e eu não. Eu só tô vendo as entidades, as silhuetas das entidades. Então eu cheguei à seguinte conclusão através da inspiração nesse momento. Se eu tava vendo as entidades ali e não ele, ele tava abaixo, com a frequência mais baixa
que as entidades, ou seja, estava no fundo do poço. E lá onde a outra moça estava vendo, a outra médium psicofônica, o outro médium, né? O outro médium psicofônico, que é uma mulher, ele estava vendo um outro plano. Então, não sei qual plano ela estava vendo, para ser sincero, mas era outro plano, ela estava em outra dimensão. Estávamos tudo na mesma casa, porém em dimensões diferentes. Aí eu fui e falei com a pessoa que estava dialogando comigo. E nós também fizemos a limpeza ali. Eu vi que foi limpo, as entidades foram recolhidas. Depois teve psicofonia, tudo. Então eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso. Nem todo o trabalho, né, de mesa, que é trabalho de desobsessão na apometria, vai estar todo mundo na mesma frequência. Não que seja algum erro de alguém, é porque o trabalho às vezes não precisa estar todo mundo focado numa frequência só. Os espíritos que vão desdobrar os médios, eles já desdobram os médios em frequências diferentes. Quando o médium não sabe, igual eu que não sei fazer isso sozinho. Então quem faz são os mentores e as mentoras. E aí o que acontece? Por que eles fazem? Porque eles precisam de um trabalho assim. Eles precisavam de trabalhar nas duas frequências com os médios encarnados. E isso me trouxe bastante curiosidade. Então eu comecei... Isso aconteceu em 2018, gente. Um trabalho que eu participei de apometria em 2018. Então eu comecei a perguntar para o meu mentor se tinha como, pedindo para Deus eles me esclarecer mais isso através de um sonho, para mim poder aprender mais sobre isso, né? Aí 2019, né, que eu entrei em coma, tudo lá, e eu já tinha voltado do coma. Eu tava já na observação lá em cima, já tinha saído da UTI. Eu tô de noite lá, achando que tava dormindo, achando que tava acordado. E daqui a pouco me chega alguém dentro da minha sala, eu olho, era um preto velho. Ele parecia, sabe, ele não tá vestido mal não, assim, igual a maioria vem bem simples, né, que eles gostam de vir bem simples. Ele tava parecendo que tava com terno. Aí eu falei assim, nossa, esse cara deve gostar do Roberto Carlos, né, tá com esse terno branco aí. Aí ele falou comigo assim, você não pediu pra aprender mais? E eu já sabia do que se tratava, é engraçado, porque quando esses espíritos falam com você, a sua mente, você relembra, vem imagem. Aí eu falei, pedi. Falei, pois então, eu vou levar você hoje para você conhecer um trabalho, que a gente faz, e um pouco sobre isso, a sua vontade de aprender em relação a isso. Eu falei, tá bom. Aí ele mandou fechar os olhos, eu fechei os olhos. E aí eu senti que fui movimentado para um outro lugar, outra dimensão, né? Tô olhando aqui que tem umas goiabas no chão caídas aqui, eu posso pisar nelas. Então, chegando lá, eu falei, onde nós estamos? Ele falou, nós estamos numa camada inferior aqui, bem longe. Quando ele falou isso, eu entendi que era uma camada, era uma dimensão espiritual pesada, né? E aí eu vi que tinha uma equipe lá, eu comecei a reparar que tinha mulheres, homens, e eles se comportavam parecendo aqueles pessoal que tá em uma reunião, que tá todo mundo sabe o que vai acontecer, né? Aí eu comecei a reparar as roupas deles, eles estavam com um uniforme azul marinho. A mulher, lógico, tinha os detalhes, né? Dava pra saber que era mulher. E os homens também, aquele uniforme apertado. Aí eu olhei em mim, eu também tava com o uniforme. Eu perguntei pra eles, eu trabalho com vocês já e não sabia? Ele falou, não, nós colocamos esse uniforme em você porque essa roupa ela ajuda na sua mediunidade, ela consegue condensar as energias suas como a dos outros. E também como consegue camuflar as pendências. Ele não falou pendência, eu que trouxe. É aqueles problemas que a gente tem de outras reencarnações que poderia ficar lá
dando pinta para os outros espíritos. Então a roupa ela escondia isso. Aí eu falei para ela assim: nossa, eu já li isso aí em 2 livros, né? Um do Robson Pinheiros e um de uma mulher que eu esqueci o nome. Eu sou Exu, eu sou a luz, o nome do livro. Ela falou: é até um tema para você depois conversar sobre isso, sobre roupas. Qual a função, né? E até alguns trabalhos espirituais aí lá na parte física, a gente vê algumas roupas quando a gente está trabalhando na cura, né? Quando a gente abre trabalho para cura, a gente sente as energias diferentes da roupa. Então tá, aí tava com essa roupa. Aí esse preto velho já não tava com aquela roupa branca mais, ele tava com esse uniforme. Aí ele falou pra mim assim, e pra todo mundo que tava lá, provavelmente tinha mais gente novas lá igual eu. Aí ele falou pra mim assim, ó, pra nós assim, falou assim: o médico que trabalha com nossa equipe são médios psicofônicos. Não são todo mundo os médios psicofônicos, mas os médios psicofônicos que trabalham com a gente são médios que dominam a sua mediunidade. Já tiveram várias reencarnações com essa mediunidade e dominam ela. E quando eu digo dominam, é que sabem trabalhar com as energias incorporadas, sabem fazer tudo. Não, nós, os mentores, não precisamos mais de trabalhar com eles. Sabem movimentar campos de força, sabe produzir, sabe criar pulsos, sabe usinar energia e sabe controlar os pulsos magnéticos que produz. E tantas outras coisas. Vocês, e olhou, apontou até para mim, você, Ângelo, você não se enquadra nesse perfil. Mas a gente vai mostrar para você. E para que você não sofra nada, eu vou acoplar em você, o mentor falou, né, o preto velho. E eu vou fazer o que os outros médiums fazem. Certo? Os outros médios não nasceram sabendo fazer isso, também passou por esse processo que você vai passar. Eu vou fazer, você não vai me ver e você vai se sentir sozinho na hora. Mas eu vou fazer e vou deixar você ver todo o processo. E não vou deixar você perder a experiência, porque se fosse deixar por você, no início da experiência você já ia surtar. Ia perder todinha, você não ia nem conseguir ficar aqui direito. E não falou isso em tom de raiva, e falou com muito amor. Eu senti muita vibração boa, eu tava ali aprendendo. Ele falou: e tem mais, o espírito que a gente vai pegar é um espírito que já está sem reencarnar já há mais de 3.000 anos. É um espírito que muitas religiões aí chamam de demônios, mas demônios não são, mas são espíritos dominadores. Nós vamos pegar um e o grupo dele todinho, você vai ver o processo, como que é. E aí você pega e compartilha lá com os pessoal. Para que eles tirem as suas próprias conclusões. Isso agora eu que estou falando aqui. Sempre seguindo a filosofia de Kardec, de não acreditar em tudo, mas também não descartar nada. Observar, registrar e deixar para quando tiver experiência falar: realmente eu tinha razão. Tá, então, peraí, tá coçando meu bigode aqui. Então, ele pegou e falou: vou fazer todo o processo, você vai perder um pouco a consciência, depois você vai voltar de novo. E eu senti o início do magnetismo e perdi a consciência. E aí escureceu tudo, aí eu acordei sozinho. Aí eu comecei a rememorar lá mesmo todo esse processo. Ó, tá escuro aqui, deixa eu pôr aqui. Todo esse processo. E aí eu senti o mentor, ele começou a falar comigo, o preto velho. Falou: ó, eu vou liberar os pulsos, mas não vai ser igual você tá acostumado, que ele vai se movimentar e vai embora. Nós vamos pulsar e o pulso vai ficar parado em determinada distância. Só que essa distância não é real, tá? Vamos lá que você vai entender. Aí eu senti a energia sendo usinada no meu cardíaco, no meu peito. Eu vi o meu peito se iluminar. Era ele que estava fazendo, preto velho. Foi rápido, eles fazem rápido. Aí saiu 3
onda em forma de... Igual você joga uma pedrinha num poço parado, né, no lago. Você não joga uma pedrinha, não faz aquela onda redonda. Então, aí saiu as 3 assim devagarzinho e elas ficou parada assim, ó. Elas ficou parada. Elas não foram embora as ondas. E aí eu comecei a ver, aí ele falou, você tá enxergando elas, mas elas não estão na distância que você acha que estão, que seus olhos estão vendo. E não é os seus olhos físicos, você tá vendo, porque nós abrimos o seu terceiro olho e nós aproximamos. Então são 3 círculos que vocês estão vendo. Você está vendo como se fosse fios. São 3 círculos de fiozinhos, mas não são pulsos magnéticos. Ele está parado. Então o médium que já domina isso aí, ele faz isso sozinho, mas eu estou fazendo com você. Cada fio desse, cada pulso desse, ele está em uma dimensão. Ele está em um plano espiritual negativo. Agora nós vamos fazer o processo magnético para poder abrir o portal, o buraco, né? Onde vai ser tracionado essa entidade para cá, com a sua energia, mas quem vai fazer sou eu. E aí eu senti as energias sendo manipuladas em volta de mim, saindo de mim. Então eu percebi que ia se formar alguma coisa, estava chegando alguma coisa. Isso na psicofonia, no trabalho de psicofonia, o médium psicofônico, o médium vidente, ele sente também nos trabalhos. Fala, tá chegando, chegou, tá aqui, ele já sabe. É uma coisa que não dá, eu não sei explicar como que é. No trabalho espiritual, aqui na parte física, o médium fala, ó, tô indo lá pegar. Ó, já tá aqui, os outros sentem o espírito lá. Então eu senti que tava vindo. Aí o mentor na minha cabeça falou, ó, presta atenção no alto. Aí formou no alto um som assim, começou a abrir um buraco. Não era de luz, é um buraco cheio de fuligem, ele abriu. E aí começou a cair um monte de espírito. Um monte. E esses círculos meus estavam lá. Conforme esses espíritos iam caindo, eles iam recebendo um monte de choque anímico. O mentor estava dosando as energias. E aí ele falou para mim assim, um encarnado, ele produz tanta energia, que ele não tem ideia do poder que um encarnado tem sobre todos os espíritos. É porque ele não consegue nem entender quais energias que ele produz. Não consegue entender os planos espirituais. Mas quando ele domina isso, ele fica bastante... Ele consegue ter bastante controle dessas energias. Aí ele falou assim, pois é, esses espíritos estão levando choque, você pode perceber, eles caíam. Parecia que dormiam. Eles vinham com a força assim, parecia que destruía tudo, aí perdia aquela força deles. Sabe quando o espírito fica fraco? E eles caíam lá, ficavam no chão, igual malha de imã no ferro. E aí, o Preto Velho falou pra mim assim, ó, ele não é o chefão vai vir. Aquilo lá, isso aí é só, ele mandou na frente. A estratégia dele. Aí, ele falou, agora vai vir. Aí parou de cair espírito lá, deformado. Ele falou, agora vai vir o maioral. E o cara saiu do buraco, parecendo que caiu de cima para baixo, parecendo assim com chifre e rabo, parecendo um capeta mesmo. Aí, na hora que ele caiu em uma dessas linhas, o Preto Velho já deu aquele choque nele e estourou aquela imagem dele de um cara musculoso, um tremendo de um lutador perigoso. Estourou. E aí fica um cara com o braço encolhido. Sabe quando o braço não nasce direito e as pernas também não? E aí esse cara ficou desse jeito no chão lá, caindo e tentando se recuperar, mas não tinha energia, porque a energia dele foi toda consumida
pela movimentação do preto velho, né? Usando a minha energia, as minhas energias, que eu nem sei qual que é. Não sei. Eu não sei que energia que é. Eu não sei se é energia do duplo etérico, se é energia canalizada com o corpo astral. Também não entendo isso, eu tenho que aprender. E aí, o cara ficou só o pó da rabiola lá. Aí os outros da equipe colocaram a mão em direção a ele, fizeram um campo de força envolvendo ele. E esse campo começou a flutuar com essa entidade e eles entraram numa película e sumiram. Esses espíritos que trabalhavam com a gente. Aí ele falou, aí acabou o trabalho, aí ele falou, tá vendo? Você não estava querendo saber como que funciona trabalhar em várias dimensões ao mesmo tempo? Aí ele falou assim, pois é, existem espíritos aí, anjos guardiões, sejam eles da Umbanda, que é conhecido como Exu, ou sejam os guardiões do espiritismo, eles trabalham assim, em várias dimensões. Ele falou, existem mentores aí, que vocês chamam de mentores, né, que são anjos guardiões, que trabalham em 21 dimensões ao mesmo tempo. Ele fica em 21 dimensões trabalhando ao mesmo tempo, para você ter uma ideia de como que é bem complexo. Vocês trabalham na apometria agora, vocês conseguem trabalhar lá, vocês não vê direito, não tem percepção direito, porque vocês estão com o corpo físico. Mas o trabalho de apometria trabalha em várias camadas também. Vocês na apometria já sabem que tem as camadas, mas mesmo assim sabem muito pouco, tem muito que aprender. Aí eu perguntei assim, e esses fios que vocês puxaram? Ele falou, os pulsos magnéticos. Aí ele falou assim, ele ainda tá ali ainda, vou te mostrar um negócio neles, pra você entender como que é complexo o negócio e como que não é fácil passar pra parte física esse conhecimento. Você não vai entender, Anjo, eu já vou avisando, você não vai entender nada, mas você vai me falar o que você viu. Aí ele aproximou a minha mente mais nesses fios e eu percebi que tinham plugs parecendo código de barra. Eu falei, eu tô vendo um código de barra em cada ponta, assim, pulava. Aí ele falou assim, não, é o seu cérebro que não tá conseguindo entender e não adianta eu explicar pra você o que é isso. Mas chega mais perto que você vai ver que não é código de barra. Aí eu cheguei mais perto e parecia um chip. Eu falei, são chips. Ele falou assim, você tá entendendo como chip, mas não é chip. Ele falou assim, pra pessoa entender isso daí, ela precisa de entender muito sobre física. Sobre física quântica, mas não então, mas isso acontece aqui com nós. Vocês vão para uma faculdade aqui no plano espiritual, alguns de vocês encarnados, e só vão lembrar depois que retornam à pátria espiritual. E vocês vão passar ali 30 anos contado aí da Terra, estudando, para vocês entenderem como funciona isso daqui. Então quem trabalha muito com isso é encarnado, são os espíritos de luz. Mesmo os encarnados que dominam, essa parte que eu te falei, eles não entendem. Eles não sabem como funciona, e nem igual você não tá sabendo. E eu entendi que se ele fosse explicar pra mim ali, ele tinha que ficar 30 anos explicando pra mim entender primeiro de física. E eu não entendo nada de física. Mas mesmo assim eu me senti que fui presenteado, né, com essa informação. E eu tô compartilhando com vocês. Talvez possa ser que alguém assista esse vídeo, que trabalhe, que tenha uma experiência parecida, que veja de uma forma diferente que eu, e vai ver esse vídeo e vai falar, poxa, eu tive uma experiência, mas aconteceu isso. E quem sabe, se ele quiser compartilhar, comenta aí nos comentários, né? O que ele acha que é, a experiência que ele teve, o que ele acha. Ou até manda pra mim o vídeo, pra mim poder compartilhar com vocês. Então a experiência que eu tive no trabalho, né, mediúnico, na parte física. E também depois no desdobramento do sono consciente, né, que foi projetado. Então isso é um abraço, esse é o novo vídeo com a câmera nova. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.